Meu nome é Luiz Pessoa, sou professor da Escola de Negócios da PUC-Rio desde 1996. Atualmente dou aula nos programas de graduação, de pós-graduação Lato Sensu e de pós-graduação Stricto Sensu também, especificamente os mestrados, acadêmico e profissional, e também o doutorado em administração de empresas. Eu trabalho na área de marketing, então minhas linhas de pesquisa estão compreendidas dentro do grande rótulo de marketing e, especificamente, eu tenho 4 trilhas de pesquisa que eu gosto de chamar, São 4 grandes temas de interesse. A primeira dessas trilhas de pesquisa é significados do consumo, que se enquadra nos estudos que atualmente a Academia de Marketing chama de Consumer Culture Theory. E, basicamente, a minha preocupação nessa linha de pesquisa é abordar os aspectos sociais, e principalmente simbólicos dos atos de consumo, das relações de consumo, das práticas cotidianas que envolvam o consumo. Basicamente, é uma linha muito interdisciplinar. Então, na verdade, as pesquisas dessa área acabam envolvendo alguns autores da área de comunicação social, de história, de filosofia, de ciências sociais de uma maneira geral. Mas a ênfase que eu dou nas minhas pesquisas é sobre os processos de significação, ou seja, a construção do significado nessas relações de consumo, e o lado simbólico dessas práticas de consumo. A segunda trilha de pesquisa é uma trilha que eu costumo chamar de comunicação integrada e branding. Basicamente, eu me preocupo aí com todos os aspectos ligados à comunicação integrada de marketing, das mais diversas ferramentas, então propaganda, publicidade, relações públicas, marketing direto, e teoria de branding. A ideia é analisar não apenas marcas comerciais, mas também aquilo que nós atualmente chamamos de place branding ou city branding, a marca de cidades, a marca de lugares, que também é uma linha de pesquisa que me interessa bastante. E essa linha de pesquisa ela pode ser conduzida tanto sob uma ótica mais teórico-conceitual, como também uma ótica mais aplicada, uma ótica com uma perspectiva um pouco mais funcionalista mesmo, de aplicação de comunicação e de branding em fenômenos empresariais e de marketing. A outra trilha de pesquisa com a qual eu trabalho é a trilha de consumidores em desvantagem ou consumidores em situação de vulnerabilidade. Então, basicamente, meu interesse é entender as relações de consumo e as práticas de consumo de pessoas com deficiências físicas, pessoas que tenham qualquer tipo de limitação. Basicamente, o meu maior foco dentro desse público são as pessoas com baixo letramento, aqueles que são vulgarmente conhecidos como analfabetos funcionais, mas que compreendem uma parte bastante significativa do nosso mercado de consumo, e são os consumidores que já entram na relação de consumo com alguma situação de desvantagem em relação aos outros agentes. Então, essa é uma linha de pesquisa interessante, porque ela tem um impacto social muito grande e interessa não apenas a empresas que devem aprender a lidar com esses consumidores, mas também aqueles que se preocupam com estudos de consumidor e também um lado que é bastante importante na pesquisa de marketing, mas por vezes negligenciado, os aspectos ligados à regulação de mercado. Então, autarquias de regulação de mercado, o próprio governo pode se beneficiar desse tipo de pesquisa para recolher subsídios que vão ajudar em melhores práticas de regulação de mercado, tentando minimizar a desvantagem natural que esses consumidores têm nas relações de consumo. E, finalmente, alguns trabalhos que eu faço, eles estão na interseção dos estudos de marketing e dos estudos organizacionais. Então, há estudos, por exemplo, que falam de memória e história nas organizações, como as organizações se constituem a partir da sua história e da sua memória e como elas se apropriam dessa história e dessa memória como ferramenta de marketing, como conteúdo para campanhas de marketing. Então, essa é uma linha de pesquisa que tanto pode ser conduzida num formato mais de marketing e estudos de consumo, mas também, por vezes, ultrapassa a fronteira dos estudos organizacionais. Também são estudos que eu tenho realizado. Nesse caso específico, tenho uma parceria com a professora Alessandra Costa, professora do departamento aqui também da Escola de Negócios da PUC-Rio, na área de organizações. Nós temos feito algumas pesquisas em conjunto nesse território cinzento aí entre o marketing e as organizações. Então, essas 4 linhas de pesquisa, que são consumo simbólico, comunicação integrada de marketing e branding, consumidores em desvantagem e estudos organizacionais, acabam convergindo para um núcleo de pesquisa que atualmente eu coordeno, que se chama
Consumo, cultura e significação, né, carinhosamente apelidado de C2S. Na verdade, esse núcleo de pesquisa tem como objetivo servir como um espaço de convivência, né, estimulante para a pesquisa, né, dessas áreas, e participam desse grupo de pesquisa, desse núcleo de pesquisa, alunos de doutorado, alunos de mestrado, professores do departamento, alunos já mestres e doutores egressos do nosso programa e até mesmo aqueles de graduação que estão envolvidos em pesquisa de iniciação científica. É um grupo que se reúne semanalmente, né, para uma troca de ideias, para um follow-up das pesquisas que estão em andamento, né. É interessante que nossas pesquisas acabam se cruzando, então nós temos várias pesquisas em andamento e elas acabam se complementando, dialogando entre si, e isso faz com que o núcleo de pesquisa sirva como um local em que nós nos encontramos para trocar ideias, para cada um poder colaborar com o trabalho dos outros. E tem se revelado uma prática bem interessante e bastante produtiva.